Boas-vindas a esta aula. Nesta aula a gente vai falar um pouquinho sobre um tema. Deixa eu ver se está funcionando. O negócio que está funcionando. A gente vai falar sobre um tema muito importante, ou dois temas que estão aí na tela de vocês. Um tema do TST e o outro do STJ. Tá errado aqui, do STJ. Mas antes a gente vai fazer uma breve digressão sobre este tema, que o que ele quer dizer. E para isso eu preciso que, se você estiver assistindo essa aula num lugar calmo, você pode abrir a sua lei, o seu vademecum, e vai lá na lei do FGTS. Beleza? Acredito que vai ser a única coisa que a gente vai precisar aqui, porque as outras coisas eu até vou falar um pouquinho de lei, né? Mas, enfim, qual que é o problema aí? Qual que é a questão? Vamos ver se está tudo certinho aqui com o vídeo. A questão é a seguinte. Vamos supor que a gente tem uma relação de emprego, um contrato de trabalho, e não existe pagamento regular de depósito de fundo de garantia pela empresa no decorrer deste contrato de trabalho. E aí, a gente tem aquele problema grande. Por quê? Porque o FGTS ele não tem uma natureza só de direito trabalhista. Ele tem a ver com infraestrutura, etc. Então, ele serve para financiamento de obras e tal. E o órgão gestor do FGTS, ele faz esse manejo dos recursos ali para atender tanto os direitos dos trabalhadores como também os direitos essas questões sociais e tal de infraestrutura que envolvem o FGTS. E aí ela tem uma natureza, não é uma natureza única, então, de direito trabalhista, mas uma natureza dual, porque ela tem um quê ali de tributo. E, enfim, enfim, esse é um dos motivos pelos quais o FGTS tem esse tanto de problema. Sendo uma natureza dual, o jeito de cobrar desse empregador que não cumpre com o pagamento dos depósitos de fundo de garantia pode ocorrer de duas formas. Primeiro, por uma reclamação trabalhista, duas formas principais, tem outras, né? Mas primeiro por uma reclamação trabalhista individual, feita ali pelo empregado contra o empregador. O segundo jeito é uma ação ou uma execução fiscal lá na Justiça Federal. Então, Caixa Econômica Federal contra o empregador que não fez os depósitos ali no tempo correto. E aí, qual que é a questão? Quando eu tenho uma reclamação trabalhista individual em que o reclamante pede o pagamento de FGTS, o que acontece? O pagamento desse FGTS, às vezes, é feito mediante acordo. E no acordo, a gente tem alguns efeitos. Primeiro efeito, o acordo, ele gera ali uma coisa julgada formal e imaterial no momento em que existe o acordo, artigo 831 da CLT. Então, a sentença de conciliação ela é irrecorrível, salvo para a União quanto às contribuições previdenciárias. E aí, só por ação rescisória, a gente pode atacar, vamos dizer assim, essa sentença, ou seja, por uma ação autônoma e não por recurso ali. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, essa questão da ação rescisória está na súmula 259. Então, o artigo 831 da CLT, súmula 259, coisa julgada material e formal, só por ação rescisória que dá para ir contra essa conciliação, essa sentença de homologação da conciliação. Beleza, esse é o primeiro efeito, coisa julgada.
Segundo efeito importante é que, dentro das parcelas do acordo, o artigo 832 da CLT, parágrafos, determina que as sentenças homologatórias e condenatórias devem indicar o valor, determinar o valor das parcelas e a sua natureza. Numa sentença isso tem outro viés, mas numa ação em que existe um acordo, existe a discriminação das parcelas que decorrem daquele acordo. E essa discriminação, ela é feita pelas partes ali em acordo e normalmente tenta-se evitar a incidência de tributos colocando parcelas não salariais, ou seja, parcelas de natureza indenizatória, e aí isso evita ali na prática a incidência de tributos, o que para as partes eles entendem como vantajoso. Beleza. Uma dessas parcelas, é lógico, é o FGTS. Então, esse empregador do meu exemplo, que não cumpre com a obrigação de depositar FGTS no tempo correto, ele sofre uma reclamação trabalhista e lá ele faz um acordo de R$2.000. E esses R$2.000 ele declara como fundo de garantia. A questão é, esse depósito, como a gente viu, na conta vinculada, ele tem uma natureza dual. Ele satisfaz tanto o empregado quanto a União / Caixa Econômica Federal, que faz a gestão ali dos recursos. Logo, a Caixa Econômica Federal não participou daquele acordo. Então, ela não poderia ser prejudicada. E aí, o tema 1176 do STJ, ele veio antes. E ele fala assim, que é eficaz o pagamento realizado diretamente ao empregado. Vamos parar um pouquinho aí. Antes da Lei 9491 de 97, tinha a possibilidade de pagamento direto ao empregado. Depois da Lei 9491, que veio a disposição expressa para não haver o pagamento ao empregado, direto ao empregado. E o que é mais importante que eu preciso até pedir, tem um dispositivo da própria lei, que é o artigo 26A, que ele veda o pagamento, de novo, ele veda o pagamento direto ao empregado. Para fins de apuração e lançamento, considera-se não quitado o valor relativo ao FGTS pago diretamente ao trabalhador, vedado a sua conversão em indenização compensatória. Isso quer dizer uma coisa muito simples, que a lei ela é bem clara de que o depósito deve ser feito na conta vinculada e não direto ao empregado. Beleza? Beleza. Só que o STJ está dizendo o contrário, que é válido. Mesmo, esse tema 1176, ele veio inclusive depois dessa lei que incluiu o 26A na Lei 8.036. Então, o que a gente tem pelo tema 1176 é a validade do pagamento direto ao empregado. O que o STJ falou? Tem um problema. O problema é o seguinte, que contribuições sociais, correção monetária, juros de mora, porque se não pagou no momento correto, vai ter incidência de multa e demais encargos. Só que a União não participou desse acordo entre empregado e empregador, nem a União, nem a Caixa Econômica Federal. O que quer dizer que, para o tema 1176, é válido o pagamento desses 2.000, do meu exemplo, direto para o empregado. Só que podem ser cobrados juros, contribuições sociais, correção monetária e multa lá na Justiça Federal. Não tem a ver com a Justiça do Trabalho, até porque esses encargos, eles correm a favor não só do empregado, mas também da União. Então, para o empregado ele dá como quitado neste acordo, mas para a União não se dá como quitado, certo? E aí, o artigo 506 do CPC, só para deixar bem claro, é aquele que fala que a coisa julgada não pode prejudicar terceiros que não participam da relação jurídico-processual. E aí, é essa base inteira que o tema
1176 do STJ falou. Agora a gente tem o outro ponto, que é o tema 68 do TST, que é uma daquelas 21 teses que foram adotadas no fim de fevereiro de 2025. E essa é a redação definitiva, que diz que nas reclamações trabalhistas, os valores relativos aos recolhimentos do FGTS e da respectiva indenização devem ser depositados na conta vinculada e não pagos diretamente ao trabalhador. E aí, a gente tem um probleminha que é o problema de redação. Lógico, a gente tem que verificar a razão ali de ser do tema 68, mas o tema 68, do TST, a meu ver, ele atende muito melhor o que a lei diz. A lei expressa no sentido de que não é válido e considera-se não quitado o pagamento direto ao trabalhador. Tá? Então, a gente tem um conflito entre as duas teses. E aí, o que a gente vai ter que ver em relação a isso para fins de prova? Primeiro, muita atenção a enunciados. Então, se isso cair no ENAM, ou se isso cair numa prova de primeira fase de magistratura do trabalho, não vejo isso caindo em magistratura estadual, federal, mas se cair na magistratura do trabalho ou no ENAM, muita atenção ao enunciado. O enunciado vai dar a dica se ele está pedindo na Justiça Federal ou na Justiça do Trabalho. É isso que vai definir se você está aplicando o tema 1100, se você vai aplicar o tema 1176, que é para o caso de pedir ali algo em relação a uma execução fiscal, algo assim, ou de aplicar o entendimento do TST, se for uma reclamação trabalhista, algo dentro da competência da Justiça do Trabalho. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, em discursivas e em sentenças, o ideal é que você adote um entendimento a favor do tema 68 do TST. Então, se está lá na discursiva da Magistratura do Trabalho ou numa sentença da Magistratura do Trabalho, você vai seguir o tema 68 do TST e afastar o tema 1176 do STJ. No mais é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.